Olá, eu sou Jamila de Souza, sou uma designer de textos e moda de Moçambique e cofundadora da Karingana ou Karingana, uma marca que faz design de textos africanos, de estampas africanas que contam histórias. Na tradição africana nós temos a tradição oral e a diferença de outras culturas, nós não temos texto escrito. Então todo aquilo que é o nosso conhecimento, os grandes acontecimentos nas nossas comunidades, nos nossos países, é passado de geração em geração através de histórias contadas e também através de símbolos que são gravados em tecidos ou em cerâmica e outros artefatos. Então, para nós é muito importante resgatar essa maneira de contar a história e poder reinterpretar através dos nossos tecidos. Nós contamos histórias sobre mulheres, sobre a nossa cultura, sobre aquilo que nos identifica como moçambicanas ou como africanas. Agora, por exemplo, recentemente estamos a trabalhar numa coleção em que estamos a fazer a ligação cultural entre povos daqui do sul, daqui de Maputo, e também os povos do norte de Moçambique. Com as nossas estampas depois é possível aplicar em qualquer superfície o tecido e a nossa proposta é mesmo essa de podermos ter tecidos adequados para cada utilização. Então temos tecidos para decoração de interiores, para cortinados, que podem ser feitos no material certo, mas utilizando a estampa africana. Também pode ser usada em papel de parede, em vinil, em material de escritório. Esta viagem, na verdade, começou quando nós começamos a questionar-nos, eu de um lado e a Wassi do outro, nesta altura ainda não nos conhecíamos, do que era a estampa africana, de onde é que vinha, o que fazia a estampa africana ser estampa africana. E por um lado a Wassi foi descobrindo e foi procurando onde é que esta estampa africana mais vendida era feita e descobriu que não era feita aqui, era feita na Europa. E daí começou a surgir esta questão de o que faz a estampa africana, se os desenhos não são feitos cá, não são feitos por africanos, qual é a identidade ou qual é a essência desta estampa que é, na verdade, africana. E foi aí que começamos a descobrir um leque de tecidos feitos em África, alguns já quase em extinção, mas que têm grande potencial e que talvez usando as tecnologias disponíveis podem ser produzidos ou usados para coisas mais contemporâneas. Aqui nós temos tecidos de algumas partes da África, temos este que é o Shiromani das Ilhas Comoras, depois temos aqui alguns tela da Etiópia, temos aqui índigo da Guiné, Aço-Oke da Nigéria, com seu particular detalhe. Temos também aqui um tecido feito por nós que é em seda, mas em serigrafia inspirada na canga do Quênia. E temos aqui também uma outra versão da Nigéria, do índigo. Então, índigo nós temos em várias partes da África, mas vai mudando um pouco os motivos que usam e também o peso, porque este é um tecido mais fluido, este apesar de ser mais fino é um pouco mais consistente, então essas são características que vão mudando de país a país. E aqui temos outra vez o outro tecido das Comoras. Então nós temos dois aspectos nesta criação das estampas africanas. Por um lado temos o próprio tecido, as técnicas para fazer o tecido, e por outro lado temos aquilo que é a mensagem, a história por detrás das estampas. E nisso também estamos a desenvolver o nosso próprio processo criativo, porque envolve muito mais do que sentar num estúdio e fazer as pesquisas através da internet ou através de livros. Nós também temos que fazer entrevistas, conversar com as pessoas para saber as histórias que devem ser contadas, e só daí é que podemos fazer essa tradução para aquilo que são elementos visuais. O mais surpreendente acho que é
a riqueza que nós temos em tecidos, porque cada país tem a sua técnica, tem a sua maneira de trabalhar os tecidos, a sua maneira de usar os tecidos, mas também o que é muito fascinante é a valorização que nós damos aos nossos tecidos, é a maneira como nós usamos os tecidos. E o potencial que tem em nós podermos gravar aquilo que é a nossa história, o nosso dia a dia, através deste medium que são os têxteis ou outras superfícies, usando as estampas. Tem estado a ser um desafio, mas um bom desafio, porque ao longo do processo nós fomos descobrindo que muita gente não sabe o que é o tecido africano, de onde é que vem ou como é que é feito. Então o nosso trabalho não se limita a desenhar as estampas, mas também um pouco a educar aquilo que é o público que nos acompanha. Falando no específico daquilo que chamam African Wax, ou Ankara, Capulana, Kanga, ao longo desta pesquisa nós fomos também identificando características, porque esses tecidos não são feitos, na sua maioria não são feitos em África, tem alguma produção em África, na África Ocidental alguns países como a Costa do Marfim, e também na África Oriental temos alguma produção na Tanzânia e no Quênia, mas nós fomos vendo que a linguagem que é usada nesses tecidos não é exatamente a mesma. O tipo de cores usadas, o peso do próprio tecido, ele vai variando ao longo do continente. E nós temos, por exemplo, do nosso lado de Moçambique, também uma característica muito específica, porque temos grandes influências da Índia. Então as nossas capulanas são muito influenciadas pelo sari indiano, pelo batik de Java, da Indonésia. Depois, se subirmos um pouquinho mais para o Quênia, temos sempre o formato de lenço ou de retângulo com uma margem, uma barra à volta e um dizer no meio, então é algo muito característico daquela zona da África Oriental. Se passarmos para a África Ocidental, já temos cores um bocadinho mais vibrantes, e também motivos um pouco mais abstratos. Então foi essas nuances que nós fomos descobrindo ao longo desta viagem de perceber o tecido africano. E ainda tem muito para descobrir, ainda tem muito para fazer, muito para desenvolver. Agora nós estamos a tentar pôr um dos nossos projetos em prática, que é ter o nosso laboratório cá, têxtil, onde nós vamos poder explorar um pouquinho mais algumas maneiras de fazer e inovar aquilo que já existe. Nós queremos poder trazer tecnologia que possa aumentar a qualidade dos tecidos tradicionais africanos, que possa maximizar a maneira como eles são feitos e que possa preservar algumas das técnicas que já estão quase extintas, porque não há quem passe para outra geração estas maneiras de fazer o tecido, e poder também possibilitar a outras pessoas que trabalham com os têxteis, outros designers, outros artesãos, que também possam vir utilizar este espaço, de modo a nós podermos criar um ecossistema maior e criar uma variedade e uma inovação naquilo que são os têxteis africanos.